Olá, queridos amigos. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e muito atual, né? Vamos falar sobre o tema Lei de Liberdade. Grande parte do que nós vamos aqui refletir foi extraído do capítulo 10 do Livro dos Espíritos. Mas, obviamente, nós vamos fazer uso de outras fontes, né, da doutrina espírita. E como esse tema se relaciona com a nossa vida, né? Até que ponto essa liberdade, de fato, é liberdade? Será que nós confundimos liberdade com outros conceitos, né, do cotidiano? E para enfrentarmos esse tema, né, nós vamos trazer uma abordagem da liberdade, no sentido a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Traremos também uma relação entre o livre-arbítrio e a responsabilidade. E não poderia deixar de ser cruzarmos o entendimento entre livre-arbítrio e fatalidade. Será que existe fatalidade? O que a doutrina dos espíritos nos ensina, né? Então a gente começa, né, trazendo uma reflexão que Allan Kardec vem trazer em uma das questões do Livro dos Espíritos, né? De forma bem resumida, Allan Kardec ele vem nos afirmar que a liberdade em relacionamentos entre pessoas é sempre uma liberdade limitada, né? Porque quando duas pessoas estão juntas, elas têm direitos umas sobre os outros que precisam ser respeitados. Sabe aquele ditado que minha liberdade começa quando termina o do outro? É mais ou menos isso que Allan Kardec quer dizer com outras palavras. Isso significa que ninguém tem uma liberdade total, né? Ninguém goza de uma liberdade absoluta. E nesse sentido, Allan Kardec, na pergunta 835, ele vai questionar os espíritos. Será que a liberdade de consciência é uma consequência da de pensar? Ou seja, será que a liberdade de consciência ela é consequência da liberdade de pensar? Os espíritos respondem: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então a gente percebe nesse sentido que a liberdade opera-se quando você pode tomar suas próprias decisões, né? E fazer o que quiser, desde que não prejudique os outros. Todos têm o direito de fazer o que acha ser melhor para as suas vidas. Mas essa liberdade é muito bom entendermos que ela é limitada, né? Ela possui limites, ela não é uma liberdade absoluta. Porque quando vivemos com outras pessoas, também precisamos respeitar o direito delas de fazer suas escolhas. E, inevitavelmente, quando essa regra de ouro é quebrada, a gente começa a ver situações deploráveis, seja no nosso lar, na vizinhança, na rua, né? No ambiente de trabalho, fruto da falta de respeito para com a liberdade alheia, seja pela falta de respeito para com a nossa liberdade. É inexorável a necessidade, né? E é imperioso de nós respeitarmos a liberdade do outro, assim como a nossa liberdade precisa ser respeitada. A gente entende melhor a ideia de liberdade quando conectada à liberdade de pensar com a liberdade de consciência. Seja a liberdade de pensar um total entre as pessoas, no tipo de em nossos pensamentos, nossos complementos livres, ninguém pode nos controlar, né? Pensemos dessa forma. E nesse sentido, Emmanuel vem nos esclarecer de que compreende-se, pois, que o pensamento tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Acrisolar no sentido de evoluir, né?
Então a gente percebe como o espírito Emmanuel, esse espírito que acompanha o Chico Xavier durante tanto tempo, né, ele reflete essa liberdade de pensamento. Nesse caso, quando falamos de consciência, estamos nos referindo aos nossos pensamentos mais profundos, que são pessoas como todos outros, né? Pensamos o que temos, né, para pensar. Allan Kardec, na pergunta 837, né, ele traz algumas mensagens dos espíritos, dentre elas: no entanto, à medida que o espírito evolui, a consciência do bem e do mal está mais bem definida, ou seja, existe um discernimento maior à medida que nós, enquanto espírito, vamos evoluindo. De sorte que a liberdade de consciência, regulando as relações interpessoais, reflete um dos caráteres da verdadeira civilização e do progresso. Ou seja, os espíritos, através da codificação de Allan Kardec, eles nos deixam claro que à medida que nós vamos evoluindo, essa consciência de liberdade, ela vai ganhando proporções mais significativas, né? É como se a liberdade que nós temos quando nós somos espíritos simples e ignorantes não é a mesma liberdade que nós temos à medida que nós vamos evoluindo. E os espíritos continuam e afirmam que a consciência não esclarecida pode alimentar ideias malsãs, gerar e provocar ações moral e eticamente abusivas, resultando na manifestação de sofrimento e desarmonia para si mesmo e para o próximo. Ou seja, ainda que a gente tenha a percepção de que estamos sendo livres, se essa liberdade não estiver pautada na ética, na moral, ela acaba ferindo os outros, não é? Porque é fruto da nossa ainda imaturidade espiritual. E os espíritos continuam: os embaraços à liberdade de consciência, a propagação de doutrinas perniciosas e a escravidão humana são exemplos de desvios provocados por espíritos imperfeitos, dominados pelo orgulho e pelo egoísmo. Ou seja, os espíritos citam aqui a figura da escravidão, né? E na mesma questão, os espíritos, eles aprofundam um pouco mais essa temática e dizem: a escravidão humana é um mal, e o mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se tornar boa uma ação má. É muito interessante a gente refletir sobre essa afirmação dos espíritos e nos coloquemos no lugar daqueles que lá no passado praticavam a escravidão. Achavam que fazer a escravidão era algo que era do seu livre-arbítrio, né? Era algo que era comum, assim como aprisionar um cão, um pet, né? E a gente é muito importante perceber que os espíritos, eles são muito claros ao dizer que o mal sempre será um mal, né? E eles continuam: a responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreender. Então, talvez nem todos nós tivéssemos a condição de perceber o quão mal era praticar a escravidão naquela época. Aquele que tira proveito, ou seja, da prática da escravidão, é sempre culpado de violar a lei da natureza, né? E os espíritos referem-se a essa lei da liberdade. Só lembrando que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Isso foi publicado em uma época que no Brasil ainda existia a escravidão, né? Alguns historiadores afirmam que o Brasil foi o último país, né, a abolir a escravidão. Na verdade, existiram países que ainda continuaram praticando a escravidão até pouco tempo, né? Para ser mais preciso, em 1936, nós tínhamos algumas regiões da própria Nigéria, país da África, praticando a escravidão do ponto de vista formal. Então, é uma prática insana, não é? Impensada.
Mas, infelizmente, nós ainda continuamos tendo, no mundo atual, não é esse que nós vivemos, estamos gravando em 2023, pessoas que praticam a escravidão de entes próximos, né? Pessoas que ainda praticam a escravidão para em troca de comida. Então, tudo isso eles fazem em nome de uma suposta liberdade, que não deixa de ser um mal, né? Obviamente que não estamos falando de uma escravidão que é avalizada por qualquer governo, mas infelizmente nos calabouços, né, desse nosso planeta ainda existe algum mal sendo praticado. E temos que estar muito atentos a esse tipo de situação, buscando libertar, né, essas pessoas sempre na medida das nossas possibilidades. Com o passar dos séculos, as pessoas têm mais liberdade para pensar sem serem controladas. E a cada nova geração, nossos direitos pessoais de manter nossas crenças íntimas ficam mais seguras. Isso vai caminhando no sentido de que o processo de liberdade, né, ele é gradativo, ele é evolutivo. Nas discussões religiosas, a intolerância que ainda, infelizmente, a gente vê, né, que só que no passado levava a queima de pessoas nas fogueiras, está sendo substituída paulatinamente pelo entendimento. O que não quer dizer que essa intolerância, né, ela tenha deixado de existir. Ela vai se dissipando pouco a pouco, até chegar um momento em que a liberdade verdadeira para se discutir ideias, ela venha surgir entre nós. E o que vem a ser, de acordo com o dicionário, não é o conceito de liberdade? Quando nós fomos compulsar o dicionário, a gente encontrou o seguinte conceito: faculdade de cada um decidir ou agir segundo a própria determinação. Outro conceito é poder de agir no seio de uma sociedade organizada segundo a própria determinação, dentro dos limites impostos por normas definidas. Ou seja, já que vivemos em sociedade, existe essa necessidade de criarmos padrões, né? Criarmos conceitos que possam fazer com que essa liberdade ela seja limitada. E, nesse sentido, vamos perceber que o conceito de livre-arbítrio ele não se distancia muito, embora seja algo diferente de liberdade. E o que vem a ser, então, livre-arbítrio? Livre-arbítrio, no dicionário, vamos encontrar que livre-arbítrio é a capacidade que cada um tem de escolher como se comporta. É quando o indivíduo pode decidir entre diferentes motivos e escolher um deles para seguir, fazendo com que ele seja mais importante que os outros. Ou seja, aquela opção, né, que nós temos em determinado caso concreto, ele acaba se sobrepondo àquela opção preterida. Nasce aí, então, um livre-arbítrio que é fruto de uma liberdade de pensar. É basicamente a liberdade de escolha que estamos falando, né? E Allan Kardec, sobre isso, questiona, né, os espíritos na pergunta 843. Allan Kardec pergunta aos espíritos: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pergunta simples, para uma resposta também simples. Os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Ou seja, se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, seríamos uma espécie de máquinas, não é? Que nós não teríamos o discernimento para fazer, para falar, para obrar as coisas que fazemos. Então, é graças ao livre-arbítrio que nós temos essa condição, essa capacidade. E aqui nós estamos falando de livre-arbítrio num sentido mais amplo, não é? Obviamente, os estudos vêm evoluindo a ponto de se questionar a existência do livre-arbítrio propriamente dito. Quantas coisas nós fazemos, praticamos, seguimos, sem ter a plena consciência que nós queremos fazer aquilo. Nós estamos falando aqui de um livre-arbítrio
em sentido lato sensu. Nesse sentido, a gente começa a perceber a relação que começa a existir entre a liberdade e a responsabilidade. Porque à medida que o indivíduo ele tem liberdade, né, a gente percebe que a responsabilidade começa a aparecer. É como se a responsabilidade e a liberdade ela andassem juntas. Quanto mais responsabilidade uma pessoa assume, mais digna e moral ela se torna. Né? A responsabilidade é o que nos faz agir de forma consciente e não como autômatos, né? Como máquinas controladas pelas circunstâncias. A noção de ser do que é certo e do que é errado está ligada à nossa liberdade de escolha. Muitos já devem ter ouvido falar, por exemplo, que aqui muito foi dado, muito será cobrado. Isso é fruto dessa dicotomia liberdade e responsabilidade que todos temos. A liberdade é algo que sentimos em nossa consciência, que nos diz respeito das noções que formam a nossa boa e má ação. Mesmo que nossa liberdade seja limitada em alguns aspectos, estamos sempre trabalhando para torná-la maior, não é? Porque o progresso é expansionista, né? Ele expande a nossa capacidade de tomar decisões, tanto individuais quanto em grupos. E à medida que nós vamos ganhando, não é? Mais liberdade, obviamente que a responsabilidade ela aparece, não é, como um contraponto dessa liberdade que nos é dada. Existe um trecho no livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele nos afirma o seguinte: o livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo. Ou seja, tudo depende de nós, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Ou seja, o livre-arbítrio também ele está nos demonstrando que não é algo estanque, não é algo estático. À medida que nós vamos evoluindo, esse livre-arbítrio vai tomando outros contornos, né? E vai, pouco a pouco, desescravizando o homem de muitos atavismos, né? Muitas situações que no passado ele se via preso. O livre-arbítrio é quando nós, né, podemos escolher como agir, decidindo entre diferentes razões que você tem para fazer algo, né? É a capacidade de fazer suas próprias escolhas. Ter livre-arbítrio é importante para planejar a nossa vida e construir o nosso futuro, mas também precisa respeitar as regras da sociedade, que definem os direitos, os limites, habilidades de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada grupo social. No fundo, as pessoas sabem instintivamente até onde podem ir em suas liberdades, porque foram criadas para serem felizes. O problema é que, mesmo sabendo e conhecendo lá no íntimo esses limites, muitos de nós fazem de conta que isso não existe e começamos a transgredir dentro da sociedade. Transgredimos até contra nós mesmos, né? Impondo, superando limites, né? Que muitas vezes são colocados de forma muito natural para nós. O limite, por exemplo, da gula, o limite de assistir determinadas cenas, o limite de falar sobre determinado conteúdo. No fundo, nós sabemos que estamos avançando, mas o nosso o eu espírito, né, de querer transgredir, às vezes fala mais alto e nós sofremos as consequências. O direito natural de ser livre está ligado à responsabilidade, inevitavelmente. Quanto mais livre alguém é, mais responsável ela se torna. A responsabilidade ajuda as pessoas a amadurecer à medida que vivem diferentes experiências na vida.
A ideia de responsabilidade começa quando as pessoas cumprem seus deveres sociais, seus deveres morais, consigo mesmo e para com os outros. A comunidade começa a confiar mais e, por isso, dedica mais responsabilidade sobre nós. Né? As pessoas tomam decisões melhores e são motivadas por um sentido maior, que as leva a fazer coisas boas para outras pessoas, como agir com amor para com os próximos. Quem aqui daria trabalho, atividade, responsabilidade para uma pessoa que não confiamos? E quando é que a gente passa a confiar mais na pessoa? Quando aquela liberdade do indivíduo se mostra uma liberdade responsável para com todos. É um ciclo virtuoso. Da mesma forma, a gente não confia naquelas pessoas imaturas, precipitadas, pessoas que destilam, né, insegurança, porque a gente percebe que ainda essa liberdade dessas pessoas está insegura. Seja isso acontece numa casa espírita, acontece em nosso lar, né? Antes de nós delegarmos novas responsabilidades, a gente começa a avaliar o quanto essa pessoa faz uso da sua liberdade. E nesse sentido, Allan Kardec, na pergunta 844, né, através dos espíritos, afirma: devemos considerar que há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, ou seja, quanto mais inferior no início da fase da vida, é quase nula a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua ideia reclama. A criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Nesse sentido aqui, a gente pode falar de evolução da liberdade, tanto para o espírito quanto para o indivíduo encarnado. O indivíduo, quando encarna, ele começa com menos liberdade, né? Ele ainda é uma criança, é um infante. E à medida que ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, ele vai ganhando mais liberdade. A mesma coisa acontece para o espírito. As crianças têm menos liberdade porque têm limitações naturais, devido à sua idade. Por isso não são tão responsáveis por suas ações quanto aos adultos, comparando com eles, né? Já os adultos são considerados responsáveis por suas ações e, portanto, têm habilidades físicas e mentais mais desenvolvidas, o que, por isso, precisam arcar com as consequências dos seus fazeres. Muitos dizem, mas por que o jovem não pode dirigir, ter carteira de habilitação? O motivo é simples. O adolescente de 16 anos, no nosso país, ainda não pode dirigir porque a legislação não permite que ele seja apenado assim como um adulto, né? Então, são relações que muitas vezes a gente não percebe que existem, mas elas existem. Mas se eu começar a gravar e, por exemplo, hipoteticamente, eu passe a apenar um jovem, né, de 16 anos, isso pode tornar mais fácil a possibilidade dele dirigir. Mas enquanto ele não chega à maioridade, que para nós, isso é uma regra que foi instituída dentro da nossa sociedade, ele apenas com 18 anos pode assumir o ônus de um crime, supostamente, que ele pode fazer no trânsito. Então, logo, ele ganha responsabilidades também, né, e liberdade de poder dirigir. Então, é uma via, né, de mão dupla nesse sentido. Então, a gente percebe que o processo de crescimento espiritual acontece gradualmente e depende muito do esforço pessoal. Nossas falhas espirituais mostram o quanto evoluímos espiritualmente. Isso mesmo, falhas espirituais. As falhas não são de todo ruim, não é? Porque ela é a partir dos erros que cometemos que a gente vai amadurecendo e corrigindo para frente, corrigindo para o futuro. Nossas tendências naturais antes de nascer também influenciam nossas ações, mas isso depende de quão avançado espiritualmente nós somos. Essas tendências podem nos levar a fazer coisas ruins,
E espíritos que têm afinidade com essas tendências podem nos influenciar negativamente. No entanto, não somos completamente controlados por essas entidades, não é? Por esses espíritos. Podemos resistir a essas influências se tivermos a vontade de resistir a elas, né? De forma resumida, afirmamos que podemos dizer que a liberdade e a responsabilidade estão sempre ligadas, né, nas pessoas e aumentam quando elas se tornam mais elevadas. Então, à medida que eu ganho liberdade, eu ganho também responsabilidade. À medida que eu ganho responsabilidade, eu vou ganhando mais liberdade. A responsabilidade é o que torna uma pessoa, digamos assim, digna, né? Uma pessoa moral. Sem isso, seríamos como máquinas controladas pelas forças, né, ao nosso redor, ou seja, a gente não teria qualquer controle. A ideia de moralidade, não estamos nos referindo aqui àquela moralidade simplesmente do ponto de vista vulgar, né? Mas a moralidade de sociedade, de compreender o outro, saber ouvir o outro, está sempre ligada à liberdade, essa moralidade. Porque à medida que um cresce, o outro também cresce proporcionalmente. Sabemos se agirmos certo ou errado, pela nossa consciência, que aprova ou critica nossas ações, as consequências virão. Mesmo que nossa liberdade seja limitada, e todos nós temos liberdade limitada, né? Podemos não querer assumir, mas temos, ela está se desenvolvendo de forma progressiva e vai se expandindo juntamente com o livre-arbítrio. Então a gente percebe que são conceitos, são palavras que se conectam, se interrelacionam. O livre-arbítrio significa que podemos tomar nossas próprias decisões, ser donos das nossas ações. Para sermos realmente livres, precisamos querer ser livres, né? E fazer um esforço para alcançar essa liberdade. Isso envolve nos libertar do domínio da ignorância, das emoções negativas, de trocar o controle das sensações e dos instintos pela influência da razão. Em resumo, ser livre significa escolher e agir com sabedoria. Então, ser livre não é simplesmente fazer o que eu quero, não é? Porque esse nada mais é que um escravo das suas tendências ou daquelas influências malignas. Ser livre é ter discernimento de saber o que tem que ser feito na hora certa, não é? Porque, caso contrário, não somos livres, somos escravos. Imagine aquela pessoa que diz, mas eu quero consumir cigarro. Eu sou livre para consumir cigarro. Mas não percebe que a nicotina vai lhe mantendo o quê? Dependente. Será que essa indivíduo é livre para fumar ou ele é viciado na nicotina? Percebe a diferença? Será que nós somos livres para falar mal do outro porque existem influências ali no meu ouvido dizendo qual o problema de falar mal do outro? Ou a liberdade real consiste no indivíduo que está se controlando, né, para fazer o que precisa ser feito? Então, a liberdade não é simplesmente fazer o que quero fazer, porque isso pode se transformar numa controlada, numa verdadeira prisão e não liberdade. Então, como falamos no início, iremos cruzar e tangenciar esse conceito de liberdade com outros. Falamos sobre o livre-arbítrio, falamos sobre a responsabilidade e é chegada a hora de falarmos sobre a tal da fatalidade. Muitos associam, não é, e acreditam que existe fatalidade. Mas se existe fatalidade, será que existe de fato liberdade? O conceito de fatalidade é qualidade ou caráter de fatal, sorte inevitável, destino, fado, fatalismo. Ainda encontramos um outro conceito de fatalidade no sentido de que é atitude ou doutrina que admite que o curso dos acontecimentos está previamente fixado, nada podendo alterá-lo. Muitos de nós, no passado, acreditávamos nisso, e aqueles que ainda não conhecem um pouco do
todo espírita que está nos ouvindo agora, talvez até entenda e acredite que existe a fatalidade. Mas o que a doutrina nos fala sobre fatalidade? Será que ele de fato existe? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz o seguinte questionamento na pergunta 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a esse vocábulo? Ou seja, Allan Kardec está sendo muito específico. Allan Kardec está perguntando se existe fatalidade no sentido em que cotidianamente nós, no dia a dia, falamos sobre fatalidade. Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados, e neste caso, que vem a ser o livre-arbítrio? Ou seja, se existe fatalidade, como ficaria a figura do livre-arbítrio, né? De decidir por um caminho ou por outro? Olha o que os espíritos respondem. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Então perceba que os espíritos, eles não afastam o conceito da existência de fatalidade, mas eles determinam um ponto temporal, né? Que acontece a fatalidade a partir do momento que você, enquanto espírito, escolhe o tipo de prova a sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino. Não é que a fatalidade, a vida vai me levando, mas eu escolhi uma forma de destino para seguir, lá no planejamento reencarnatório, que é a consequência mesma da posição em que se vem a achar colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca a provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Os espíritos, eles são muito específicos. Então imagine que eu estou no meu planejamento reencarnatório e decido que nessa minha reencarnação eu preciso vir com algum tipo de deficiência física. Ora, há de se convir que, a depender da deficiência física, por exemplo, a cegueira, existem determinadas privações que é característico daquele tipo de provação que eu escolhi. Existem provações para essa deficiência que eu acabei de citar, que é intrínseco a ela mesma. São experiências que eu estou obrigado a passar por ela, percebe? Então, nesse sentido, existe o fatalismo. O fatalismo de passar por restrições, tendo em vista essas limitações físicas que eu escolhi, percebe? E, nesse sentido, a gente começa a perceber a relação entre o livre-arbítrio e o fatalismo. Porque nessa mesma questão do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que cometem não resultam de uma sentença do destino, ou seja, não é por acaso, não é que as coisas acontecem na nossa vida, ou seja, está, de certa forma, tirando esse conceito cotidiano, né, vulgar, que muitos têm, de que temos um destino a seguir. Não é bem por aí. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, que pelas circunstâncias que sobrevenha, mas sempre será livre de agir ou não. Vamos citar um exemplo. O Espírito está dizendo que o indivíduo pode ser colocado no meio, nasceu, no meio de pessoas que aquelas pessoas são, a grande maioria, delinquentes. Existe uma tendência natural dela seguir isso, existe uma tendência, mas não quer dizer que existe uma fatalidade para ela se tornar criminoso. Percebe? Ou seja, por conta do livre-arbítrio, o indivíduo pode, a qualquer tempo, alterar o seu destino. Os espíritos continuam. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, quando no estado de espírito
ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetidos. Então a gente percebe que os espíritos, eles são, nessa pergunta, eles foram muito profundos, né? Trazendo inclusive exemplos do que, até que ponto seria o que nós chamamos de fatalismo e onde se afasta do fatalismo cotidiano que as pessoas acreditam existir. E essa pergunta os espíritos concluem da seguinte forma: contudo, a fatalidade não é uma palavra vã, ou seja, não é que ela não exista simplesmente. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou mais que lhes são inerentes. Imagine eu, por exemplo, vim nessa encarnação como negro. Existe uma tendência, não que isso necessariamente vai ocorrer, mas existe uma tendência de eu passar por processo de discriminação em algum momento na minha vida. Isso é um tipo de fatalismo inerente à minha condição, percebe? E agora imagine um indivíduo que nasceu, foi uma escolha desse indivíduo, nascer na miséria. Ele vai passar por situações, né, inerentes à sua condição. É nesse sentido que os espíritos afirmam que o fatalismo ele não é vã, não é? Existe uma origem, existe uma tendência, que necessariamente a gente vai passar por todas as experiências que essa experiência pode nos dar. A fatalidade há no sentido de existir. A fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam por serem estes consequências da escolha que o espírito fez na sua existência de homem. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhes o curso. Então, a qualquer tempo, né, é possível, sim, o homem mudar, alterar o curso do que muitos chamam de fatalidade. A doutrina espírita ensina que o chamamos, né, de destino é, na verdade, uma escolha que fazemos como espíritos quando nascemos em um corpo. Ao fazer essa escolha, criamos um caminho de vida, que é resultado da posição em que nos encontramos. Essas provações podem ser físicas, como ter limitações no corpo, doenças ou dificuldades financeiras, ou até mesmo um indivíduo que vem com muito dinheiro, que não deixa de ser uma aprovação. Ou aquela pessoa que vem com uma beleza deslumbrante. Para que provação mais difícil? Né? Quantas pessoas acabam com sua existência por ser uma pessoa, seja homem ou mulher, muito belo ou muito bela? No entanto, quando se trata de desafios morais e tentações, ainda temos o livre-arbítrio para escolher entre o certo e o errado. Podemos decidir cedo, não é? Ou tarde. Vamos ceder ou resistir. Isso é uma escolha nossa, isso é uma escolha do nosso livre-arbítrio. Ou melhor, é uma escolha que fazemos por meio do livre-arbítrio. Se nos encontramos em um momento de fraqueza, um espírito benevolente pode nos ajudar, mas não pode tomar o controle da nossa vida, né? A decisão final é sempre nossa. Existem algumas crenças que dizem que tudo na vida de uma pessoa está predestinado, desde o momento em que nasce até a sua morte. Segundo essas crenças, tudo o que acontece é controlado por uma causa sobrenatural. E o ser humano não tem escolha, apenas pode ficar feliz se as coisas correm bem, ou aceitar resignadamente se as coisas correm mal.
De acordo com tudo que nós vimos até aqui, os ensinamentos dos Espíritos, a gente percebe que essa crença ela não tem muito sentido. Alguns ainda acreditam que tudo é decidido pela vontade de Deus e que algumas pessoas são predestinadas a viver vidas boas e felizes, indo para o céu depois da sua morte, ou aqueles que vão para o inferno para o resto da eternidade. Também é uma crença que não nos parece adequada e não traz nenhuma relação de racionalidade. Não é? A questão aqui é, se Deus controla todas as ações e decisões de cada indivíduo, desde o início, se isso fosse possível, não é? Como alguém pode ser verdadeiramente livre para escolher e fazer o que deseja? Então entra por terra, não é, essa possibilidade da própria liberdade, cai por terra a responsabilidade, cai por terra o próprio livre-arbítrio, não é? Não precisaríamos de mais nada disso. Os deterministas acreditam, né, que as ações e os comportamentos de uma pessoa não são livres, mas dependem de muitos fatores, né, que se conjugam, que estão fora do controle de todas elas. Esses fatores incluem coisas como os costumes da sociedade em que vivem, sua personalidade, o lugar onde nasce, cresce, o clima, o ambiente social, a educação. Olha quantas variáveis, meus irmãos, a conjugar para alguém dizer, ah, não, porque tinha que ser dessa forma. Não faz nenhum sentido. Também inclui coisas como que alguns consideram importantes, né? Como a dieta, o gênero, estado de saúde, como se tudo isso caísse do céu, não é? Como se não tivesse que se operar a liberdade, o livre-arbítrio, a responsabilidade de cada indivíduo para definir sua dieta diária. Então, ninguém, não é, pode estar associando essas coisas tão sensíveis, né, ao destino, que tudo é dessa forma e ponto final. Concluímos nossas reflexões desse dia, né, afirmando que o Espiritismo nos ensina coisas que se alinham mais com a justiça, a bondade, a compaixão divina, né? Em vez de enxergar a fatalidade como algo que não podemos controlar, o Espiritismo diz que ela é o resultado das escolhas que fazemos. Muitas vezes, antes de nascermos no plano espiritual. Essas escolhas estão sempre ligadas ao nosso crescimento espiritual e podem ser mudadas de acordo com as nossas decisões e ações. Em resumo, a ideia de que a nossa vida parece estar predestinada, na verdade, vem das escolhas que fizermos antes de nascer e das decisões que tomamos no nosso dia a dia. E vamos encerrar com 3 frases, 3 pensamentos, né, de grandes homens, né, da nossa humanidade, que pairam em torno do livre-arbítrio e da fatalidade, da responsabilidade e da liberdade. Que é a primeira frase que nós escolhemos é de Allan Kardec, né, no Livro dos Espíritos, pergunta 843. Allan Kardec afirma: o homem que tem a liberdade de pensar tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, seria máquina. Outro que nos fala, né, e resume muito bem isso, é Emmanuel, né, mentor espiritual de Chico Xavier. Ele nos diz: o livre-arbítrio não é absoluto, mas sim relativo. Relativo à posição ocupada pelo homem na escala dos valores espirituais. Do livro O Pensamento de Emmanuel. E, por fim, uma passagem de Sócrates, grande filósofo, né, que nos afirma que uma coisa posso afirmar e provar com palavras e atos, é que nos tornamos melhores se cremos que é nosso dever seguir em busca da verdade desconhecida.
Então, dessa forma, meus amigos, meus irmãos, encerramos as reflexões de hoje e esperamos que parar para pensar, refletir sobre a lei de liberdade que contém a responsabilidade, contém aspecto do livre-arbítrio, contém nos mostrando as diferenças, as nuances da fatalidade, né? Que possamos compreender um pouco mais a nossa sociedade em que estamos inseridos, como precisamos e devemos lidar com essas situações complexas que o dia a dia vai nos exigindo, né? Desejamos a todos uma excelente semana e que Deus possa abençoar cada um de nós. Muita paz e fiquem todos com Deus. Que assim seja.